Eu gravei um vídeo um tempo atrás. Na verdade, foi uma edição de vários dias em que eu fiquei pelo menos 14 dias aí, né, em jejum prolongado. E aí foi muito interessante porque eu comecei a receber um monte de mensagens, né? Umas pessoas preocupadas, outras pessoas super animadas e querendo saber como que eu estava fazendo o acompanhamento disso, quais eram os profissionais que estavam me acompanhando, qual era a suplementação que eu estava usando. Bom, gente, eu fiz essa estratégia por questões, né? Não era mais assim, com foco de emagrecimento. Eu já emagreci mais de 44 quilos, hoje eu já estou bem satisfeita com o meu peso, né? Já mantenho esse resultado. Então, não era esse o objetivo, tá? Até porque se a gente está falando de jejum para emagrecer, já tem vários estudos falando que o jejum intermitente ele vai ter muito mais eficácia do que o jejum prolongado. E o que significa isso? Bom, jejum é quando você fica sem comer, né? E tem sim algumas coisas que são permitidas dentro do jejum, tá? Que não vão tirar o seu organismo do estado de jejum. Então, quando você toma café sem açúcar, sem adoçante, você se mantém no estado de jejum. Quando você bebe água, aliás, é muito importante, né, que você, mesmo em jejum, você fique ali sem, não deixe, né, de a desejar com relação a essa hidratação, tá bom? Então, também é muito importante. Com relação ao acompanhamento que eu estava fazendo, tinha uma médica que estava me acompanhando quando eu resolvi fazer esse jejum que era prolongado e porque eu tinha também alguns objetivos, né, que não eram referente aí ao emagrecimento, mas algumas outras questões em que eu queria ter clareza mental, em que eu queria fazer uma conexão espiritual e funcionou super bem, eu alcancei aqueles objetivos ali. É claro que a gente acaba emagrecendo um pouquinho também, e enfim, como eu estava fazendo um jejum que era prolongado, eu acabei tendo também a perda de massa magra, tá? O que também, né, de acordo com os estudos aí mais recentes que existem, quando você faz um jejum que é intermitente, você tem um excesso ali de peso, quando você está com sobrepeso, ou até tem uma obesidade ali, você também acaba utilizando essa energia corporal, tá? Agora, quais os cuidados que você deveria ter ali com relação a isso? Entender que se você faz um jejum desse tipo sem um acompanhamento, por isso que dentro, gente, de todos os nossos programas de emagrecimento, sempre tem um acompanhamento não só nutricional, né, das pessoas que a gente contrata aqui, mas também o acompanhamento da equipe também nessa parte psicológica, tá? Então, não é só traçar meta e objetivo, que é um trabalho de coaching, mas a gente também tem um trabalho de toda uma equipe para que você tenha o teu resultado com segurança, tá bom? Mas voltando lá para você entender então direitinho. Então, o meu objetivo era outro, tá? Mas eu acabei sim tendo um resultado, né, de emagrecimento, mas com um pouco de perda de massa magra também, tá? Então, o jejum que é intermitente, o que significa esse intermitente? Significa que ele não é direto, que ele não é prolongado, que ele faz algumas janelas aí de intervalo. Além de você estar fazendo uma restrição calórica, porque é menos uma refeição para você fazer o acúmulo de energia, né, de consumo ali de energia, você né, vai estar consumindo mais e você, de verdade, quando você está com preparo mental ideal e adequado para você fazer aquela estratégia, você não sente fome, sabe? Então, quando você está com esse preparo mental correto, porque quando você está com a mente legal, cara, o seu corpo aguenta fazer qualquer coisa. Então, eu preparei a minha mente para esses 14 dias, né? Preparei toda uma estrutura dentro da minha casa, com relação à minha família, para eu conseguir fazer isso, porque aquilo dali era muito importante para mim naquele momento. Agora, muitas vezes você faz um jejum intermitente aí sem perceber. Quando você, por exemplo, janta um pouco mais cedo, você parou de jantar ali umas 7 horas da noite, foi a tua última refeição, e no outro dia você só vai comer às 7 horas da manhã, você fez 12 horas de jejum intermitente, tá? Então, isso é o jejum intermitente. E essas janelas, né, que você já pode ter ouvido aí falar, são aqueles períodos em que você vai ter a sua alimentação. Então, não adianta, por exemplo, você pular uma refeição, você pulou, de repente, o café da manhã para aumentar o teu período de jejum, e essa saída do jejum não ter, por exemplo,
uma proteína ali, né? A proteína ela é utilizada no nosso organismo para diversas coisas, né? Para diversos estímulos, tem diversas funções, então ela é de suma importância, né? Então não adianta você, eu pulei o café da manhã, ok, estou fazendo um jejum intermitente, né? Aumentando ali o período de tempo em que eu não estou fazendo uma alimentação. Mas aí você vai para o almoço e ali você come tudo errado, ou então você come o que você acha que está certo, né? Então são alguns cuidados aí que você precisa ter se você quer saber um pouco mais sobre essa prática. Agora, o seu cérebro, né, quando você está em jejum, ele funciona muito melhor, sabe? Você tem mais energia de verdade e é um barato do jejum, né? É uma energia assim bem diferente mesmo, é uma energia que não dá para ser comparada com a energia de quando você está consumindo, por exemplo. E aí, né, eu já estou até dando algumas dicas aí sobre o propósito do que eu tinha, né? Então, eu queria realmente ter uma clareza mental para, enfim, para fazer uma tomada de decisão, para algumas coisas que eu queria resolver. E funcionou super bem, sabe? Então, eu alcancei meu objetivo ali. Quando você está fazendo esse tipo de estratégia também, é importante que você faça uma suplementação, por exemplo, de magnésio. Então, se você está fazendo um acompanhamento, né, é interessante que você converse sobre isso, né, que você tenha também clareza aí sobre isso, para que você não fique nesse déficit, né? Existem alguns jejuns também que o caldo de ossos, ele é bem-vindo. Quando eu fiz esse jejum prolongado, depois do terceiro dia, eu tomei também água com sal, porque o sal ele também tem algumas funções aí que vão ser super importantes aí para equilibrar o teu organismo para você manter a sua saúde, tá? Eu também tomava, em alguns dias eu cheguei a tomar água com limão espremido por conta da vitamina C. Então, também foi bem interessante durante esse período.